Esse livro vai te ensinar a tomar melhores decisões. Se você aprender isso que está nesse livro, você vai planejar o seu 2025 de uma forma muito melhor e você vai conseguir reavaliar suas crenças. Descobrir muitas crenças limitantes que você não fazia ideia que você tinha e que controlavam sua vida. E crenças possibilitadoras também, com certeza. Esse livro é um dos maiores manuais que você tem sobre o seu cérebro, que já foram escritos. Eu sou simplesmente apaixonada por esse pesquisador e é um episódio muito pedido por vocês, porque todo santo episódio a gente menciona alguma coisa que foi esse cara que estudou. E a gente sempre fala o nome dele. Então agora vocês vão saber o livro completo, né? O resumo da obra aqui com a gente. A gente separou esse episódio super especial para vocês. Seja bem-vindo ao Café com PNL. Eu sou a Carol, pós-graduada em Neurociência. Estou aqui com a Viviane. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a um tema tão importante que pode modificar todos os seus resultados. Sou Viviane Lauren, especialista em comportamento humano. E vamos nessa, Carol. Exatamente. Nessa sequência de episódios, a gente vai dividir em duas partes. A gente vai falar sobre o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel por conta das pesquisas que ele escreveu nesse livro aqui. E ele descobriu coisas que pra gente, algumas das coisas que ele descobriu pra gente são tanto quanto óbvias e que ninguém sabia sobre o comportamento humano na época que ele escreveu. Na verdade, ele desenvolveu essa pesquisa junto com outro colega que chamava Amos Tversky. Eu não sei pronunciar certinho o nome dele. Ele nasceu em Israel, aliás, os dois trabalharam juntos a maior parte do tempo na Universidade de Israel. E ele era uma estrela em ascensão em estudo sobre tomada de decisão e o quanto o nosso cérebro consegue ser estatístico. E eu vou mostrar para vocês o porquê que essa informação é importante. E eles passaram 14 anos da vida deles trabalhando juntos nisso. Eles já tinham pesquisas em paralelo, separadas antes. E foi por conta dessas pesquisas juntos que o Kahneman ganhou o Nobel. E ele fala que ele teria dividido esse prêmio com o Amos se ele tivesse vivo. Ele faleceu em 2002, em 1996. E acabou não recebendo o prêmio em 2002. Então, o Kahneman gostaria que a gente falasse dele, que a gente mencionasse dele quando a gente fosse falar sobre essas pesquisas. Ele escreveu isso no livro. Então, eu estou fazendo o que você pediu, Daniel Kahneman. Estou mencionando o Amos e prestando também aqui homenagem a ele. Eu vou falar Kahneman muitas vezes durante esse episódio, mas toda vez que eu falar o nome dele, você lembra que teve uma outra pessoa que conduziu os estudos junto com ele durante muitos e muitos, muitos anos e que também teria recebido esse prêmio se não tivesse falecido antes. Fazendo essa ressalva, vamos lá pro que interessa. Lembra de curtir o episódio, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que se interessa pelo tema de comportamento humano, que quer se desenvolver, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para essa pessoa. A gente fez uma curadoria, obviamente, de tudo que está escrito aqui, porque é muita coisa. Se você está no Spotify nos ouvindo, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. Tudo começa com uma metáfora de 2 agentes, que ele coloca como se fossem 2 personagens que vivem dentro do nosso cérebro, que são o sistema 1 e o sistema 2. Quem criou essa metáfora dos 2 agentes, na verdade, foram 2 psicólogos, o Stonovich e o Richard West. E ele falou, poxa, será que é verdade essa hipótese que eles colocaram? Será que existe, de fato, um sistema 1 e um sistema 2? E o que é um sistema 1 e um sistema 2? E como eles controlam a nossa vida sem a gente saber? Dentro do nosso cérebro, a gente diz que existe um sistema 1, que ele é um sistema mais automático, que ele tem reações mais rápidas, e ele serve para ajudar a gente na nossa vida do dia a dia. Então, ele, por exemplo, ele é o processamento que detecta se algum objeto está mais perto ou mais longe de você. E quando eu pergunto para você 2 mais 2, você sabe a resposta muito rápido. Isso não precisa passar por um pensamento mais lento. Ele já está gravado em você, já é um padrão. Você não precisa pensar muito para responder. Quem faz isso é o sistema 1.
Ler palavras grandes em cartazes é um negócio que o Sistema 1 consegue fazer sozinho. Compreender sentenças simples é uma coisa que o Sistema 1 faz sozinho. Ele basicamente toma conta da sua vida. E dentro do nosso mundo, aqui, da PNL, a gente chama de processamento inconsciente. O processamento inconsciente, ele é responsável por fazer você ter reações no seu dia a dia. Por exemplo, se tem uma poça de óleo na estrada, você, antes mesmo de parar para pensar em qual que deve ser a melhor decisão agora, será que eu devo virar meu carro para um lado, será que eu devo virar meu carro para o outro? Antes mesmo de você perceber, você já fez assim com o volante e já virou. Esse é o seu Sistema 1 tomando conta. E ele é responsável pelas coisas que já estão automáticas para você. Por exemplo, dirigir o carro. Hoje em dia a gente não pensa mais, poxa, quanto será que eu vou apertar aqui na embreagem? Coisa que no passado você fazia. E você não precisa mais pensar sobre isso, porque já está automático, você já treinou. Quem toma conta dessas ações automáticas, andar de bicicleta, qualquer coisa, é o nosso Sistema 1. E a gente tem o nosso Sistema 2, que é responsável pelo pensamento deliberado, que a gente chama de processamento consciente também. É um processamento que vou chamar aqui, por falta de melhor palavra, de racional. Que, na verdade, a gente vai perceber que nós não somos nada racionais. Mesmo o Sistema 2 não é muito assim. É um pouquinho melhor, não é? É um pouquinho melhor, mas ainda assim comete muitos vieses cognitivos. A gente vai falar sobre isso. E ele basicamente é responsável por aquilo que o Sistema 1 não consegue responder. Então, enquanto 2 mais 2 o Sistema 1 consegue dizer que é 4, quando a gente perguntar 17 vezes 31, o Sistema 1 não vai saber fazer essa conta de cabeça. E aí ele vai demandar o seu processamento consciente, que gasta mais energia e, portanto, não é sempre utilizado. O nosso cérebro sempre vai preferir fazer tudo com o Sistema 1, porque o Sistema 2 gasta muita energia. Ele é mais lento e ele é responsável por justamente você conseguir se concentrar em alguma coisa que demanda muito mais esforço. Estacionar numa vaga apertada, por exemplo, procurar alguém no meio de uma multidão, tudo isso é o Sistema 2 que faz. E o que eles provaram, e que eu vou falar para vocês durante o livro inteiro, é que, embora o Sistema 2 ele seja um sistema que você tem consciência, eu tenho consciência de que eu estou fazendo a conta, né? 17 vezes sei lá o que eu coloquei. Ele acha que ele é o herói desse filme, né? Que o Kahneman traça. Mas, na verdade, o grande herói desse filme é o Sistema 1. Que é o que a gente... Até então, antes deles descobrirem o que eu vou falar para vocês, todo mundo acreditava que o ser humano que fosse mais racional, ou que soubesse controlar, esconder as emoções, o homo econômicos, que é o jeito que os economistas chamavam, né? Que é o ser racional ia sempre ganhar. Mas, na verdade, o grande herói na história toda é o Sistema 1. É o Sistema 1 que controla a sua vida e você não tem consciência nenhuma de como ele funciona. Eu sempre falo isso quando eu convido alguém a fazer DL. Eu ouço assim: mas o que nós vamos fazer no DL? Eu falei: vamos trabalhar as nossas emoções, vamos trabalhar os nossos comportamentos inconscientes. Não, mas eu sou muito racional. É o que eu ouço. Eu não vou fazer um treinamento desse porque eu sou muito racional. Eu falo: pois é, por você ser muito racional que você deve fazer o treinamento para que você traga consciência dos seus comportamentos, das suas ações, das suas reações, das suas emoções. Se você quer ser racional, você tem que entender como o cérebro 1 funciona, né? Porque quanto mais expansão de consciência você traz, quanto mais informação que está no seu inconsciente você traz para o seu consciente, mais racional, mais você tem a capacidade racional de tomar decisão de uma forma mais rápida. Então, eu sou apaixonada. Não tem nenhum curso meu que eu não cite esse livro. Não tem nenhuma palestra, workshop que eu não cito, que eu não dou como dica para quem quer conhecer o cérebro, ler esse livro. Né? Esse livro é fantástico para que você entenda o funcionamento do seu cérebro, né, Carol? Exatamente. E o Sistema 1 ele funciona captando padrões. Então, sem você perceber,
O tempo inteiro, o seu sistema 1, ele percebe no ambiente certos padrões. E se alguma coisa repete mais de uma vez, você já toma isso como regra. Então, a função dele é estar o tempo todo, e você não consegue desligar o sistema 1, diferente do sistema 2. Ele está o tempo inteiro gerando impressões, intuições, para que o seu sistema 2 utilize para executar determinada tarefa. E se endossadas, né, se essas intuições forem endossadas pelo sistema 2, elas se tornam crenças. É assim que as nossas crenças são formadas. E é isso que eles descobriram. Cara, antes da década de 70, a galera não sabia. Tipo, os psicólogos sabiam, mas não tinha... A gente ainda não conseguia enxergar o cérebro humano do jeito que a gente consegue enxergar hoje para provar a formação das nossas crenças. Mas é assim que acontece. É uma intuição gerada pelo sistema 1 através de um reconhecimento de padrões que não necessariamente é real, porque você não consegue perceber todos os padrões e para garantir que o que você está chutando como intuição é verdade. Mas aquela intuição, ela passa a ser uma verdade quando o sistema 2 passa a ter contato com aquela intuição criada pelo sistema 1. Então, é uma ótima forma, quando a gente entende como o nosso sistema 1 funciona, a gente consegue entender como o nosso sistema de crenças funciona e a gente consegue reverter isso. Um dos motivos de ser extremamente importante você ler esse livro. Exatamente, você está falando de crenças, a gente vai perceber que a maioria das nossas crenças foram formadas quando você era de 0 a 7 anos, um pouco mais, você vai me dizer isso mais especificamente, mas do que você viu, ouviu e sentiu do mundo, principalmente dos seus pais, né? Você foi absorvendo aquilo de uma forma inconsciente, mas foi formando essas crenças que foram depois armazenadas no teu cérebro e você começou. Então, muitos padrões que a gente tem, a maioria deles, padrões financeiros, padrões de comportamento, a gente adquiriu, né, de uma forma inconsciente pelo sistema 1, que depois se tornaram a sua realidade, né? Que os comportamentos, os seus pensamentos tornam seus comportamentos ações, e as suas ações os resultados, né, Carol? Exatamente. E fica um questionamento para você que está aí em casa. O que aconteceria se amanhã cedo você acordasse, abrisse a janela e visse um céu rosa? Provavelmente você deve estar pensando, ainda estou sonhando. Ou, que droga que eu usei. Pode ser uma opção também. Você tenta encontrar alguma coisa no seu arquivo de memórias que justifique aquele fenômeno. Quando o sistema 2 detecta algum evento que viola o modelo de mundo criado pelo sistema 1, por exemplo, no meu modelo de mundo, no meu mapa, o céu é azul. Se eu detecto que o céu não está azul, ao invés de questionar se o céu é azul mesmo, ou se eu estou ficando maluco, eu simplesmente crio alguma justificativa para preservar a minha crença, que foi a crença do sistema 1. Quando a gente fala de mapas e filtros, para a gente entender mapas e filtros, a gente precisa entender isso, que é o episódio que a gente fez algum tempo atrás, especificamente para isso. O quanto as nossas crenças influenciam na nossa visão de mundo e o quanto é difícil a gente abandonar uma crença criada. Toda vez você vai tentar criar uma justificativa e aí você entra num fenômeno que a gente chama de perseverança da crença ou do pensamento. Ao invés de você mudar o pensamento, você começa a observar todas as coisas no meio que reforçam aquele jeito que você pensa, que reforçam o seu mapa. Eu achei bastante interessante o que você está falando. Essa semana eu vi lá no Instagram e achei bastante interessante. A professora, ela pegou, mostrou uma pasta verde para os alunos e falaram assim, olha, todos vocês vão falar que essa pasta é vermelha. Vai entrar o fulano, vai chegar atrasado, eu vou perguntar para vocês que cor que é essa pasta, vocês vão falar que é vermelha. Aí o cara chegou atrasado, entrou na sala, a professora perguntou, fulano, que cor que é essa pasta? A pessoa vermelha, o cara levou um susto, né, porque ele viu a pasta verde. Aí, ô fulano, que cor que é essa pasta? O outro, vermelha. Que cor que é essa pasta? Vermelha. Aí perguntou para ele, né, que tinha chegado atrasado. Fulano, que cor que é essa pasta? Vermelha. Ou seja, o quanto a gente é influenciado pelo sistema de crenças dos outros. Então, a gente precisa tomar cuidado também com isso, porque você está vivendo no meio onde existem crenças, e por isso que é tão importante você entender como o seu cérebro funciona, para saber
o quanto você vai absorver da influência da crença do outro, né? E aí ele acabou falando que era vermelha, porque está todo mundo falando que é vermelho, né? Porque sou eu que devo estar daltônico, eu não estou enxergando mais direito. Aí você começa a justificar o próprio sistema de crenças que você tem, né? Exatamente. E outra coisa interessante que eles estudaram bastante durante esses anos foram as ilusões visuais e as ilusões cognitivas. Por exemplo, você já deve ter visto isso na internet. O vestido, que é azul, mas é branco e dourado. As linhas que você acha que são de tamanhos diferentes. E aí, quando você mede, na verdade, elas são do mesmo tamanho. O problema é só o desenho que estava em perspectiva. A partir do momento que você mede as duas linhas e você vê que elas são iguais, você não consegue desver que elas são diferentes. Por mais que você saiba que o tamanho da linha é igual, ainda assim você enxerga diferente. Se alguém te perguntar se as linhas são iguais, você vai dizer que são diferentes. Por quê? Porque alguém te disse. Porque você mediu. Mas não porque você está enxergando elas iguais. Aliás, se elas são iguais, você vai dizer que elas são iguais, porque você mediu. Mas não porque você está vendo elas iguais, você continua vendo elas diferentes. Mas você sabe que é igual. Só que e as ilusões cognitivas? Que muitas vezes a gente não tem como medir. Do mesmo jeito que existe ilusão visual, existe ilusão cognitiva. E não tem como desver. Só que não tem como eu afirmar, se eu não tiver autoconhecimento suficiente, se eu não ler o livro, não tem como eu afirmar que aquilo ali, na verdade, é uma ilusão. Porque eu vou continuar vendo assim. Por mais que eu saiba que é ilusão, ainda vou continuar sendo influenciado por essa ilusão. E quem causa essas ilusões é o sistema 1, que na maior parte do tempo é extremamente eficiente no que ele faz. Ele protege a gente de N coisas que poderiam acontecer no nosso dia a dia. Só que às vezes ele comete uns deslizes por reconhecer padrões que na verdade não existem. E é sobre isso que ele fala. Outra coisa muito interessante do sistema 2 é que a gente tem um estoque de energia e de atenção que a gente pode usar durante o dia inteiro. Quanto mais a gente usa o sistema 2 para fazer as coisas, mais a gente acaba gastando essa energia e ele acaba priorizando as tarefas mais difíceis e ele vai deixando o resto das tarefas para o sistema 1 fazer. E, por exemplo, isso tem muito a ver com autocontrole. Se você está fazendo uma tarefa muito difícil, por exemplo, decorar uma lista de 7 dígitos por 1 minuto, que é os testes que eles faziam no livro, e você oferecer uma sobremesa para a pessoa sempre vai escolher entre bolo de chocolate e frutas, a pessoa vai escolher o bolo de chocolate, porque o sistema não tem uma quedinha por doces. Inclusive, se você passa o dia inteiro, por exemplo, usando o seu sistema 2, vai chegar no final do dia, você vai tomar decisões piores, você não vai conseguir mais executar as coisas da melhor forma possível. Geralmente, por exemplo, as pessoas acabam jacando mais a dieta à noite, no final do dia, que é quando a pessoa ela já não tem um controle executivo no máximo da energia, porque você foi usando essa energia ao longo do dia. E isso é tão real que eles fizeram teste assim, depois de executar tal tarefa, um grupo toma limonada com glicose e o outro toma limonada sem glicose. E a galera da limonada com glicose sempre se dava melhor, porque você repunha a sua capacidade de tomar decisão. Então, o que a gente pode tirar de lição com essa parte de atenção, né? Primeira coisa, você vai ter que deixar o seu hábito muito mais fácil à noite do que você deixaria de manhã. Se você for tomar decisão importante, toma no momento que você tiver mais energia. Senão ele vai delegar para o sistema 1, que não necessariamente tem as melhores respostas, como vocês puderam perceber pelo bolo de chocolate. Às vezes você tem uma lista de tarefas para fazer, seria bastante interessante você começar por aquelas que requer mais pensamento, você tem que vai requerer mais do cérebro, do sistema 2, né? De mais atenção, mais foco, e deixa as coisas mais fáceis para fazer depois, porque você vai gastar energia no começo, depois você está sem energia, mas tudo bem, o resto é fácil de fazer. Eu vou meio no automático do sistema 1, né? Eu vou meio no automático, isso que eu já faço de uma forma mais automática. E o que precisar de uma forma mais mecânica, um pensamento maior, você gastar um pouco mais de energia para resolver aquilo, deixa para fazer antes. Geralmente o pessoal faz diferente, né? Vou fazer o mais gostoso primeiro, depois eu faço o pior.
Só que aí, no pior, você já está cansado, né? Você já desgastou um pouco e aí você está com menos energia. O ideal para uma alta performance é você começar pelo mais difícil, que vai te requerer mais energia, tal, parará. Depois deixa as coisas mais fáceis para quando você já está cansado. Você já gastou muito aí da tua capacidade, da tua energia para fazer aquilo, né? Exatamente. Uma coisa interessante também sobre atenção e esforço é que quanto mais difícil, lógico, não a ponto de deixar a pessoa ansiosa, mas quanto mais difícil mais o seu sistema 2 vai ter que gastar toda a energia dele com aquilo ali. E aí ele não tem outra capacidade para prestar atenção em outras coisas. Então, sabe quando você está fazendo alguma coisa no computador e de repente o mundo some? Que a gente chama de entrar em flow? É justamente isso, você conseguir focar a sua capacidade de concentração, lá, o seu sistema 2, naquilo ali que você está fazendo. E é por isso que é tão importante a gente aumentando aos pouquinhos o nível de dificuldade daquela tarefa que a gente está executando. Porque aí o sistema 2 ele se vê obrigado a focar. Uhum. E quando ele se vê obrigado a focar, o resto some e você consegue fazer a coisa com muito mais performance do que você fazia antes. Então, eles falam bastante sobre isso também no livro. Outra coisa interessante que eles falam no livro é sobre a máquina associativa, que é como é que a gente reconhece esses padrões, como é que funciona isso. Eu mencionei uns episódios atrás, inclusive, sobre isso. Eu não lembro sobre o que a gente estava falando. Acho que era desmotivação. Que o nosso cérebro, ele funciona assim. A gente evoca uma ideia. A gente se lembra de alguma coisa. A partir do momento que a gente se lembra de alguma coisa, isso vai gerar uma emoção. Essa emoção que você gerou dentro de você por aquilo que você lembrou vai fazer você se lembrar de outras coisas que sejam coerentes ou parecidas com a primeira coisa que você lembrou. Você entra em Gestalt. Que dentro da PNL a gente chama de Gestalt. Então, é como se as nossas memórias elas estivessem registradas todas em caixinhas. Tem a caixinha dos momentos que eu joguei hóquei, por exemplo, no caso do Divertidamente, que a gente também já fez episódio aqui explicando isso. Tem a caixinha dos momentos em que eu falei em público. E aí, se eu lembro de um, eu consigo lembrar do resto. Tem, no caso do exemplo que eu dei para vocês de motivação, tem a caixinha dos filmes do Adam Sandler. Eu tô com dificuldade de lembrar. Eu lembro um, eu consigo lembrar os outros. Uhum. É assim que a nossa mente funciona. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? É simples. Se eu não falo bem em público e eu quero descobrir o que aconteceu e se dá para ressignificar, eu posso entrar na caixinha e descobrir. Mas uma das grandes riquezas da gente saber isso é que eles descobriram que a cognição é corporificada. O que é cognição? O que significa a cognição ser corporificada? Significa que a gente não pensa só com o nosso cérebro, a gente pensa com o nosso corpo. Em que sentido? Você criou a primeira ideia, você disparou uma reação fisiológica, você vai liberar neurotransmissores, você vai liberar hormônios, o seu corpo vai se comportar de determinada forma. Quando você se comporta de determinada forma, a sua mente vai começar a pensar da forma que seu corpo está pensando. Então, a gente também pensa com o corpo. Quando a gente fala dentro da PNL que mente e corpo estão interligados, é isso que a gente quer dizer. É um jeito mais bonitinho de falar que a nossa cognição é corporificada. A gente se lembra de coisas baseadas no nosso estado físico também e não só mental. Legal isso, né? Por isso que muitas pessoas falam na hora de falar em público, fazer a pose do super-homem, né? De você fazer uma pose onde você coloque um poder dentro de você. A gente fala muito isso quando você está falando em público, se der branco, a única chance que você tem é mudar o corpo. Se você quiser lembrar alguma coisa, faça uma pose, se empodere do seu corpo, que talvez a informação volte. Porque se você não fizer isso, não vai voltar mesmo a informação, né? Porque você entra no sistema 1 e acabou aí, você não tem chance nenhuma do sistema 2 atuar. Então, tem muito sentido quando a gente fala isso. E a gente aprendeu desde pequeno, né? Tá chorando, olha para cima, que ninguém chora olhando para cima. Então, colocar o teu corpo num movimento onde não tem congruência com aquele sentimento. Isso é muito interessante também. Exatamente. Outra coisa que a gente faz quando a gente reconhece padrão, e a gente faz isso sem perceber, a gente acha que é a gente que toma as nossas decisões. Mas não é a gente que toma. Por exemplo, eles fizeram vários
vários experimentos de votação. Para onde você quer que a gente destine a verba do governo? E aí, em alguns casos, eles colocavam a pessoa para votar dentro de uma escola ou colocavam a pessoa para votar em outro lugar. E as pessoas que votaram dentro da escola tinham muito maior tendência a votar em candidatos que tinham propostas relacionadas à educação. Ou até mesmo, por exemplo, disparava uma tela com uma palavra antes e a pessoa não tinha consciência, porque disparava muito rápido. Mensagem subliminar. Que seria uma mensagem subliminar. A pessoa acabava votando mais, então ela acha que ela está decidindo uma coisa, mas na verdade você não está decidindo. Você está sendo influenciado. Você está sendo influenciado pelas coisas ao redor. Sem dúvida. Então, se você quer enganar alguém, ele fala isso. A melhor forma de você fazer uma pessoa acreditar em informações falsas é você tornar essas informações familiares. Porque a gente tem uma ilusão de lembrança e a gente tem uma ilusão de veracidade. A gente tende a considerar o que é familiar, coisas que a gente viu confiável. Porque, se eu já vi isso várias vezes, eu não preciso ativar meu sistema 2. Já é uma coisa familiar, meu sistema 1 dá conta. Pra que eu vou gastar energia com meu sistema 2, sendo que meu sistema 1 dá conta? Eu já ouvi isso tantas vezes, deixa que ele resolve. Só que aí a informação é falsa, e aí você cai na pegadinha. E isso está acontecendo muito, hein, hoje em dia, com a internet? Pra caramba, o que mais acontece hoje em dia? Abra os olhos. A quantidade de fake news. É muito fácil você rodar uma fake news hoje em dia, porque o algoritmo do Instagram, ele te coloca numa bolha, que você só recebe informação daquilo. Você não sabe se aquela informação é verdadeira ou não, mas como você recebe ela o tempo inteiro, o seu cérebro é verdade. Para ele, é verdade. Ele não vai parar mais para pensar, né? Ele não vai acionar o sistema 2 para fazer uma análise daquilo. De tanto que você vê, se torna real. Perigo. Ler esse livro, a gente fala muito sobre isso, né? Consciência é você conseguir começar a enxergar, chegar mais próximo da realidade. A gente nunca vai viver a realidade, né? O fato. Mas quanto mais consciência você tem, mais próximo ao fato você chega. Né? Então, a autoconsciência te dá esse poder de chegar mais próximo da realidade, sem dúvida. Exatamente. E ele até fala, inclusive, o Kahneman fez muita pesquisa, mas muitas das pesquisas ele tomou como base outras pesquisas de outros pesquisadores, que ele também faz questão de mencionar aqui nesse livro, as referências bibliográficas. E ele mencionou o psicólogo Daniel Gilbert, que fala que a gente é uma máquina de tirar conclusão precipitada. Ele fala assim, e ele fazia esse experimento, que ele passava na tela algumas frases e a pessoa tinha que dizer se era falso ou se era verdadeiro. E aí, para algumas pessoas, ele colocou em paralelo uma tarefa que ela tinha que lembrar de alguns dígitos. E a pessoa que estava com o sistema 2 ocupado, né, que tinha que lembrar de alguns dígitos, ela tinha muito mais tendência a desacreditar acreditar em afirmações falsas, né? Estava fazendo o contrário, mas é isso. E eles também provaram que existe um efeito halo. O que é o efeito halo? É um efeito de coerência emocional exagerada. A partir do momento que eu gosto de uma característica de uma pessoa, eu tendo a gostar da pessoa de uma forma geral. Ou a gostar de tudo que ela faz, ou a desgostar de tudo que ela faz. Inclusive de coisas que eu ainda não observei. Por exemplo, e onde isso aplica na nossa vida, uma pessoa que pela sociedade ela é considerada bonita, as pessoas vão achar que ela é uma pessoa, por exemplo, melhor profissional, melhor pai ou mãe, só pelo fato dela ser bonita, porque existe a nossa tendência de tirar conclusões precipitadas baseado em alguma coisa que a gente tem. Sem dúvida. E isso acontece muito também. Também. Acontece muito, né? E aí eles chegam ao cerne do negócio, que é o que vai direcionar a gente praticamente durante o episódio que vai vir daqui pra frente inteiro, que é a noção de what you see is all there is. O que você vê é tudo que há. Pro seu sistema 1, ele não é estatístico. Para ele, o que vale é o que você vivenciou. Então, se eu chegar para uma pessoa e descrever, por exemplo, sei lá, existe uma pessoa que ele é uma pessoa muito centrada, ele gosta muito de estudar, ele é uma pessoa quietinha, não conversa muito com os outros. Essa pessoa é um superastro do rock ou é um bibliotecário?
Quantos superastros do rock existem nos Estados Unidos e quantos bibliotecários existem? Tem muito mais bibliotecário do que superastro do rock. Eu tô inventando aqui superastro do rock, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Mas, na nossa cabeça, a primeira resposta que vai vir é bibliotecário, com certeza. Então, what you see is all there is. E todos os vieses que a gente vai falar daqui pra frente, que vão mudar a sua forma de perceber suas crenças, elas vão depender de você entender esse conceito. Pro seu cérebro, existe aquilo que a sua visão de mundo, aquilo que você criou, que não é o mundo. É o que você criou na sua cabeça. Existe uma frase muito boa sobre isso. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Né? Você não vai enxergar o mundo como ele é, mas sim como você é, como você vê o mundo, não o mundo. Né? Exatamente. E aí nessa a gente negligencia a estatística, a gente gera super confiança nas nossas decisões. Existem fortes efeitos de enquadramento, que ele fala. O que é o efeito de enquadramento? É você tomar decisões diferentes baseado no modo que você apresentou a informação para a pessoa. É a mesma informação, mas dependendo do jeito que você aprende, que você apresenta para a pessoa, ela toma uma decisão completamente diferente. Ela ignora coisas que ela não deveria ignorar, ela dá peso demais para coisas que ela não deveria dar tanto peso assim, e toma a decisão dela. Então, a partir disso, você tendo isso muito bem claro na sua cabeça, no episódio que vem, eu mostro para vocês as consequências e como você faz para garantir que você vai tomar melhores decisões na sua vida com o seu sistema 1 funcionando da melhor forma possível. Então, já lembra de se inscrever no canal, que é para você ser avisado quando o próximo episódio sair. Lembra de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que se interessa pelo tema, que gosta de desenvolvimento pessoal. Ela vai ficar super feliz em receber esse carinho seu. Lembra também de dar 5 estrelas se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio e seguir a gente por lá também, porque é isso que mantém o nosso projeto funcionando. Seguir o Inexo Oficial no Instagram, se você quiser me encontrar, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram, dá um oi, que eu vou ficar super feliz que você veio por esse episódio. É um dos livros da minha vida, eu tenho muito carinho por ele, e vou ficar muito feliz se você compartilhar dessa mesma animação comigo lá no Instagram. Viviane? Pessoal, eu espero vocês no próximo episódio, já que é um assunto que a gente adora falar sobre o cérebro humano, que é uma máquina fantástica que foi inventada, só que veio sem manual de instrução, e a gente pode trazer o manual de instrução através desse livro, através do entendimento do nosso cérebro, tá bom? Espero vocês no próximo. Quem quiser me seguir, @Viviane Lauren, eu espero vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoal.